Abdução alienígena, uma nova vertente 11 de outubro de 2019 abaixo, uma matéria interessante postada por Nuno Alves, proprietário do site UFO Portugal. Abdução alienígena, uma nova vertente. Este post é para todos aqueles que pensam que a abdução alienígena não é real. Aqui fica uma nova teoria do que realmente pode estar ocorrendo. Matéria do meu livro A Citizen's Disclosure on UFOs and IT, com respeito a Kathleen Marden no seu novo livro sobre Alien Abductions. Efeitos psicológicos e fisiológicos dos encontros OVNI/ET, hipótese do Programa de Preservação Humana, HPPH. Não posso acreditar que abduções alienígenas ainda estejam sendo levadas a sério por investigadores e psicólogos de OVNIs à luz dos programas militares secretos que usam ARV de naves alienígenas de engenharia reversa, veículos de reprodução alienígena, e formas de vida programáveis, PLFS, que se assemelham a pequenos cinzas, em altos cenários de abdução provocados por extraterrestres, mas com bandeira falsa, MILABs, abduções militares. Estas são criações militares americanas fabricadas pelo homem, fabricadas em dumbes secretos, bases militares subterrâneas profundas, como as bases de Dogva e Dulce, etc. Em USAP de clonagem e hibridação, programas de acesso especial não reconhecidos, que manipulam o DNA de seres alienígenas reais com DNA humano e bovino. Esses PLFS, que podem ser melhor descritos como ciborgues ou organismos cibernéticos controlados por computador por circuitos eletrônicos implantados. Isso foi verificado por várias testemunhas em primeira mão envolvidas em tais programas, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. Essa revelação polarizou a comunidade OVNI em dois campos divisores, e as evidências e testemunhos estão sendo construídos em favor dos PLFS, que atingiram muitas pessoas com a percepção de que, no mundo negro da ciência, ocorreram descobertas que estão agora 50 anos à frente da ciência convencional, que nos confundem a imaginação. Os atuais investigadores e psicólogos de OVNIs têm problemas psicológicos reais para lidar com a forma de PET de testemunhas/vítimas de falsos alienígenas/sequestros militares. No entanto, esses não são encontros reais de ET. A falha do investigador e dos psicólogos de OVNIs em reconhecer a realidade da USAP secreta que emprega PLFS que pilotam ARVs significa que eles estão tentando desesperadamente proteger o seu sistema de crenças no fenômenos de abdução alienígena que eles podem não entender completamente ou o seu corpo de trabalho de pesquisa que eles construíram as suas reputações. Existe uma terceira explicação que resolve essa dicotomia de opiniões divergentes para aqueles que insistem que extraterrestres estão sequestrando seres humanos por razões subversivas. Portanto, criei a hipótese do Programa de Preservação Humana. Os OVNIs frequentemente taxam o senso de raciocínio e credulidade das testemunhas e, geralmente, a sua relutância em relatar o avistamento é geralmente caracterizada pelo silêncio por medo de ridículo e descrença por parte da família, amigos e autoridades públicas. Ninguém os levará a sério porque não concorda com seu senso de razão. As pessoas que veem OVNIs podem descrever a experiência como alegre e feliz, como uma sensação de unidade ou de perda, cheia de ansiedade, dor, pânico, raiva e terror. Quando seres extraterrestres são encontrados, bem como a observação de um OVNI, as experiências podem ser pontuadas por amnésia, perda de tempo, impacto informativo de novos conhecimentos, avisos terríveis, exames médicos, interação sexual entre espécies, cura de doenças e lesões e doação de dons ou habilidades psíquicas. Nessa sobrecarga de caos emocional derivada de uma experiência além da compreensão, a testemunha tentará reunir algum estado de racionalidade e ordem para trazer uma perspectiva de normalidade a partir de um conjunto de circunstâncias irracionais em que ele era um participante relutante. Sem estabilidade emocional na vida da testemunha para lidar com um evento OVNI ou alguém para relatar a sua história, a fim de receber garantia e apoio para sua experiência, seu estado mental pode ser afetado. Poderia haver uma cascata de emoções incontroláveis, o seu padrão de sono perturbado, os seus sonhos inquietantes e recorrentes, as suas relações com a família, amigos e colegas de trabalho também poderiam ser afetadas.
Na maioria dos casos, no entanto, as pessoas são razoavelmente estáveis. O seu mecanismo de enfrentamento geralmente é flexível e forte o suficiente para lidar com quase todos os desafios da vida. Assim, eles geralmente consideram a experiência um evento único incomum e a relegam a brincadeiras de cafeteria com amigos de confiança. Os efeitos colaterais de um avistamento de OVNI são tradicionalmente vistos com ceticismo pelo público em geral, dependendo de que tipo de condicionamento informacional eles foram influenciados pela mídia, pelas forças armadas, pelo governo e pelas comunidades científicas. As testemunhas de OVNIs são então rotuladas como loucas, paranoicas, delirantes, loucas e publicitárias, ou como brincalhões e fraudadores. O público também pode ver essas testemunhas de OVNIs como pessoas que estão racionalmente relatando exatamente o que alegaram ter visto e que há uma necessidade real de ter uma investigação científica sobre o fenômeno. Outras pessoas vão esperar e ver a abordagem, baseando sua decisão final em todas as evidências em algum evento formal de divulgação feito pelo governo. Outros ainda, no público, verão esses avistamentos de OVNIs como algum tipo de nova revelação divina e desenvolverão um culto religioso cada vez mais usual na atualidade. A história mostrou que, quando se trata do fenômeno OVNI, muitas religiões ufológicas da nova era surgiram, com algumas delas ainda ativas até aos dias de hoje. Porque algumas pessoas sentem a necessidade de divinizar num mistério alienígena. Definitivamente, esse seria um momento e o local para um exército de psicólogos resolver esse comportamento sociocultural. Seria completamente diferente se humanos e extraterrestres conhecessem e decidissem uma nova religião pela qual ambas as espécies compartilhassem uma semelhança. No entanto, não sendo esse o caso atualmente, resta-se suspeitar dos motivos desses indivíduos e de seu perfil psicológico. Os sequestros são outra área que requer investigação de psicólogos em parceria com outros cientistas, pois existem muitos relatos estranhos que indicam exames médicos para fins de hibridação de espécies ou rastreamento e controle de seres humanos. A literatura está madura com este tipo de documentação, no entanto, a base de dados para esse aspecto é seriamente falhada. Existem muitas histórias que também falam de uma presença militar por detrás do que parece ser uma abdução alienígena, com militares ou cientistas vestidos com uniforme preto ou helicópteros pretos sem identificação patrulhando nas proximidades. Tais abduções são conhecidas como abduções militares ou MILABs. A atual safra de psicólogos parece carecer de uma pesquisa abrangente sobre essa possibilidade alternativa, falhando em se aprofundar nos relatórios associados que indicam mais intervenções do tipo humano que estão perpetuando os cenários de supostas abduções de OVNIs. Provavelmente, este é o caso em que as peças do quebra-cabeça parecem semelhantes, mas realmente não se encaixam corretamente nem fornecem uma percepção precisa do que realmente está acontecendo. Compreender todos os detalhes específicos do relato de uma testemunha de um evento OVNI ou ET do qual tiveram um encontro traumático, como uma possível experiência de abdução alienígena, é essencial no diagnóstico e avaliação do psicólogo antes de estabelecer uma conclusão final do evento num evento físico genuíno ou trauma psicológico delirante. Há uma outra possibilidade, no entanto, que parece ter sido ignorada pelos investigadores de OVNIs, cientistas, sociólogos e psicólogos, e quase todos os outros interessados nesse fenômeno. E se a forma atual de encontro a ET que prevalece na mentalidade ufológica, que é vista como um sequestro alienígena, não era realmente um verdadeiro sequestro alienígena malevolente, nem fosse um programa militar de abdução pseudo-alienígena, MILABs, embora ainda seja de longe a explicação mais provável até hoje, mas algo mais como um ato desesperado de intervenção de uma ou mais espécies extraterrestres inteligentes tentando garantir a capacidade de sobrevivência de outra espécie inteligente um tanto primitiva, a raça humana. Esta é a base da hipótese do Programa de Preservação Humana, na qual a ET está preocupada com a sobrevivência da humanidade por causa de nossa propensão a guerras e conflitos globais. A preocupação da ET e talvez sua verdadeira agenda de chegar à Terra é o uso de armas de destruição em massa, como armas nucleares.
Não é de admirar que uma bandeira vermelha tenha surgido sobre a Terra quando os alienígenas viram os Estados Unidos explodirem bombas nucleares no sudoeste americano e depois lançaram 2 bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, para encerrar a guerra no Pacífico. Isto também resultou no incidente de Roswell em 1947, mas desencadeou uma missão massiva de décadas da Haiti para sobrevoar todos os locais de armas nucleares nos Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, Canadá, China e em todo o mundo. Estávamos sendo vigiados pela Haiti, diferente de qualquer outro momento da nossa história, porque eles estavam profundamente preocupados com a nossa capacidade de nos explodir e destruir este belo planeta que chamamos de lar. Talvez o Dr. Stephen Greer tenha razão quando diz que não há provas de hostilidade agressiva da inteligência alienígena à humanidade. Considere o seguinte e pergunte: quem é a espécie malévola e quem é a espécie benevolente da inteligência? O Dr. Greer fornece um excelente exemplo pessoal de sua antiga prática médica em trauma ao contar uma experiência de lidar com pais que levaram o seu filho para a emergência médica porque ele parou de respirar e estava ficando azul. O rápido exame na criança revelou que algo estava alojado profundamente na traqueia da criança e que era impossível extrair o corpo estranho da garganta da criança da forma médica usual com pinças. A única lógica a fazer para salvar a vida da criança era realizar uma traqueotomia de emergência sem anestesia e remover o corpo obstrutor. Para os pais que estavam assistindo do lado de fora da sala de operações de emergência, o médico que trabalha com seu filho parece ser a encarnação do mal, realizando uma cirurgia horrível na criança enquanto ele corta a garganta da criança, libertando sangue por todo o lado, enquanto as enfermeiras ficam segurando uma criança ofegante e possivelmente surrada que está tentando respirar. Quando a obstrução externa for finalmente removida, somente então os pais perceberão que as ações necessárias do médico ajudaram a salvar a vida do filho. Sem dúvida, agora ficariam profundamente agradecidos pelas suas habilidades profissionais. Numa situação semelhante no filme Numbers, com Nicolas Cage, onde a percepção de eventos que parecem inicialmente desconhecidos envolvendo números, datas, latitudes e longitudes, Nicolas Cage tenta entender esses números que parecem predizer próximos eventos futuros. Somente no final do filme, alerta de spoiler, ele percebe que esses números foram dados a crianças da Terra psiquicamente intuitivas e a alguns adultos pelas inteligências extraterrestres como um aviso terrível da Terra sendo destruída por uma enorme explosão solar. À medida que os extraterrestres chegam, eles vêm apenas para as crianças e não para os adultos, pois nem todos podem ser salvos. É uma oportunidade para uma humanidade de crianças recomeçar novamente um outro mundo, descobrir a inocência através dos olhos de uma criança, sem a bagagem de noções preconcebidas por adultos e preconceitos que impediram o avanço da humanidade. O ponto aqui, existem muitos exemplos de ET que puseram os pés na Terra recolhendo amostras biológicas de uma diversidade de plantas, animais, criaturas aquáticas, terrestres e aviárias, minerais etc. que muitos parecem um mistério para qualquer ser humano observador. Então, por que seria estranho se essas ETs visitantes também estivessem recolhendo ADN humano, esperma e óvulos de pessoas que alegavam ter sido sequestradas por alienígenas? Essa é a verdadeira razão dos chamados sequestros alienígenas de seres humanos. Afinal, se também estivermos recolhendo sementes de plantas e armazenando-as em câmaras frigoríficas em todo o mundo para proteger essas diversas espécies de plantas benéficas para a humanidade, por que seria diferente se um ET inteligente pensasse que o ADN, esperma e óvulos da humanidade também deveriam ser preservado e protegido? Talvez um repensar seja necessário para aqueles que afirmaram ter sido sequestrados e o percebam como um cenário realmente positivo, e não assustador e traumático, como retratado nos filmes de ficção científica. Talvez, essas pessoas que alegam abduções alienígenas sejam realmente sortudas, pois seria o seu ADN, esperma e óvulos que podem reiniciar a humanidade novamente, neste planeta ou num outro planeta semelhante à Terra como um novo Adão e Eva, caso isso aconteça. A geração da humanidade acaba por desaparecer da existência.
Pelo menos as gerações futuras continuarão a existir, mas não esta geração da humanidade. Dá um tempo para fazer uma pausa e refletir sobre essa realidade potencial. Talvez essa seja a verdadeira agenda alienígena, e não o suposto programa invasivo de hibridação médica, com o resultado final da total conquista e substituição de seres humanos por seres humanos híbridos, por exemplo, Dr. David Jacobs. Talvez eles achem que essa geração da humanidade pode ser uma causa perdida, dada a nossa propensão à guerra tribal e à autodestruição, juntamente com a dizimação de todas as bioformas do planeta, incluindo o próprio planeta. Talvez a diversidade da ET que visita a Terra vê algo em nós que vale a pena salvar, mas não a atual população humana, que parece ser lenta demais para compreender as consequências das suas ações, que parecem indiferentes aos ensinamentos e advertências espirituais dos profetas, que estão envolvidos demais com a aquisição de coisas materiais da vida. Algo mais precisa ser dito. Talvez a humanidade, através da intervenção divina na forma de inteligências extraterrestres, dê à humanidade uma segunda oportunidade futura de sobrevivência. Só que essa geração atual de humanidade pode não fazer parte desse futuro glorioso, e qualquer segunda oportunidade dependerá das ações dessa geração atual de humanidade, mas o tempo está acabando aos poucos.